Olá, eu sou a Patrícia de Camargo, do Arte 365. Estou aqui com Isabel Carvalho, Um Teto Seu. Oi, Isabel! Oi, gente, tudo bem? E o que a gente vai conversar hoje, né, Isabel? Vamos falar sobre 5 ensaios que abrem essa maravilha desse catálogo Mulheres da Abstração, que foi um catálogo de olha só o tamanho disso. E é um catálogo de uma exposição que, ao meu ver, foi histórica. Ela esteve em 2021 no Pompidou e do final de 2021 até o começo de 2022 no Guggenheim Bilbao. E eu tive, sabe, a oportunidade de vê-la. E eu nem imaginava o que eu ia ver, te juro. Quando eu entrei, fiquei, meu Deus, que é isso? Repassa todas as artistas que nesse, principalmente aí final do século XIX, começo do século XX, vão ser importantes para caramba para a criação dessa abstração na arte, né? E também reivindicando muitas vezes o papel inovador e até visionário dessas mulheres. Então, nesse sentido, não, e depois ver todas essas obras reunidas, né? Que era uma coisa inédita, assim. Eu sabia dessa exposição, mas sinceramente eu tinha ido para a exposição da Alice Neal. E daí, quando eu entrei nessa, eu falei: "Meu Deus", o Antônio falou perguntou assim: "Você tá bem?" Eu falei: "Não tô bem, não vai dar tempo, cara, não vai dar tempo, isso é demais". E daí comecei a alucinar, né: "Ai, vamos gravar, vamos gravar". E ainda nem produzi esse material, eu sei, gente, é assim mesmo a vida. Isso foi 2022. E esses 5 ensaios escritos por mulheres vão um pouco, nortear, dar pra gente o eixo da exposição, né, no que as curadoras pensaram para chamar, para chamar não, para buscar essas artistas, porque a maioria já morreram, né, e também o porquê que é relevante essa exposição. E esses 5 artigos, esses 5 ensaios, eles vão tratar de diversos temas, mas ao meu ver tem 2 temas que estão aí sempre vertebrando todos eles, que é o próprio conceito de arte abstrata, né. Gente, o que que é arte abstrata? Existe só um tipo de arte abstrata? Então eles vão discutindo em todos os ensaios, se discute essa questão, e é importante pra caramba, porque vocês vão ver durante a nossa conversa que os conceitos às vezes se criam também para excluir. E isso vai passar principalmente no século XX aí, com as mulheres que produziam arte. Esses conceitos se criam por algo, e por isso que é importantíssimo quem teoriza e quem escreve. Por isso a gente não pode deixar de teorizar. E um outro tema é a própria questão das mulheres inseridas na história da arte. Inclusive, elas comentam nos ensaios, em alguns deles, sobre esse termo, mulheres artistas. A gente deve usar, não deve? Por que não? Porque a gente não fala homens artistas, a gente só fala artistas. Mas também a gente está num momento bastante complicado de hashtags e tudo isso. Então, será que é viável não usar esse termo? Tudo isso a gente vai conversar aqui agora, eu e a Isabel. Tem mais algum, tema aí que você acha que vai tipo um tema, Aham. que depois vai englobar outros, que você acha importante já destacar esse início? Sim, tem mais 2 que eu acho que acho que amarra todos os artigos. Primeiro que você falou sobre o que é arte abstrata, eu já colocaria também outra questão, que é a discussão da origem da arte abstrata, quando ela começa, que é outra coisa que também a gente não sabe. Porque você tem relatos até no século XVII, por exemplo, de um médico, eu até esqueci o nome dele, mas ele acho que é Robert Fludd, que ele já fazia algumas experiências de geometrias e tal, que ele chamava de geometrias sagradas. E aí depois, posteriormente, no século XIX, você tem uma médium, Georgina Robin, eu não sei como fala exatamente o sobrenome dela, tá? Mas a Patrícia vai colocar aí. Ela foi também ela não era bem uma artista, né, assim, não se dizia, me parece, mas ela era uma médium, então ela entrava em contato com espíritos e aí a partir disso ela produzia essas obras, isso no século XIX. E aí você tem também as artistas do começo do século XIX, como a Hilma af Klint, que é uma outra artista também que se coloca como pioneira aí dessa abstração das mulheres. E aí o segundo ponto Só um que pouquinho, uma coisa que pode você está falar. falando dessa questão aí de estar ligado a algumas experiências espirituais, sensoriais, aí também já vai da questão do conceito, né, porque se
isso vai ser excluído do conceito de arte abstrata ou da academia, porque muitas dessas experiências vão estar relacionadas com as mulheres. Então a gente já tira esse caráter visionário, tudo isso a gente já consegue excluir, tirando dentro do conceito essa possibilidade de incluir essas experiências, né. É, exatamente. E aí o outro conceito também que eu acho que se articula em todos os ensaios, é a questão de pensar a modernidade como o resultado de uma cocriação entre mulheres e homens, que eu acho que é o que está o cerne da exposição. E essa é uma questão que eu amei, assim, sinceramente. A Griselda Polo que vai trabalhar um pouco mais esse assunto no ensaio dela, mas é algo que aparece em todos, de algum modo, sabe? E aí fala como as mulheres de vanguarda, dessas vanguardas históricas do começo do século XX, elas tiveram um papel tão importante e é tão estranho porque elas também foram criadoras. E é muito estranho, muito, que elas depois ficaram completamente esquecidas, sendo que elas tiveram uma participação tão grande quanto os homens e foram, nas suas épocas, super famosas, super importantes e levadas em consideração. Né? Elas até falam, não lembro qual artigo, mas sobre como as exposições elas eram muito mais intensas no começo do século XX e foram diminuindo, principalmente na década de 1950, 1960, pós-guerra, que foi bem um retrocesso para as mulheres aí, principalmente na história da arte. E ela vai relacionar isso com a mudança do eixo, né, da arte para a América do Norte, principalmente Estados Unidos, e que daí eles vão criar um conceito de arte, vão recriar outra vez o conceito de arte, e que vinha de um conceito, super utópico, né, europeu da Bauhaus, de unir artes maiores e menores, ou que excluir todos esses limites entre uma coisa e outra, que tudo é arte, teu cotidiano tem que ter arte. Não é uma coisa que você só vai ver no museu, a arte nos rodeia. Então, e partir para outra coisa quando cruza o Oceano Atlântico, que volta a ser pintura e escultura. E quem não faz pintura e escultura é artesão, gente. E artesão no sentido usando esse termo de forma bastante despectiva, assim, né. Sim, é, com certeza. E é muito interessante você estar falando, porque uma das coisas que a gente vai percebendo aqui ao longo da leitura é justamente essa questão da arte abstrata, depois quando ela também vai para a América, para os Estados Unidos, que aí a gente vai ter o expressionismo abstrato, que vai ser assim considerado a produção norte-americana por si ali. Vai ser grande produção norte-americana e da arte norte-americana, porque até então não se tinha uma produção assim, entre aspas, originalmente norte-americana, né? O abstracionismo, óbvio, ele começou lá na Europa, mas depois ele vai ganhar essa outra característica nos Estados Unidos, e aí é uma mistura de expressionismo com abstracionismo, e esse assunto em relação às mulheres artistas é muito importante, porque a gente vai ter uma gama muito grande de mulheres dentro desse movimento. Só que é o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lendo é o fato de que muitas dessas mulheres não gostavam que fossem chamadas de mulheres, mulheres artistas, como a Patrícia falou, porque era quase como se reconhecer como inferior. E isso me chamou a atenção. Por quê? Por que você ser uma mulher era, né, inferior? Infelizmente, ou até hoje em dia, a gente tem que colocar mulheres artistas, artistas negros, artistas indígenas. A gente tem que indicar ainda isso, por quê? Porque o masculino ainda é o pronome neutro, né? Assim, quem fala mais de língua, linguística, assim, domina mais esse assunto, né? Sobre essa questão. Isso que você Mas está contando aí da arte abstrata, do expressionismo abstrato é bem interessante, porque existia um conjunto enorme de expressionistas abstratos, tanto que eu me lembro que na exposição, gente, era muitas mulheres. A gente conhece todo mundo, assim, que estuda, sabe, da Lee Krasner e tal, mas tem várias e várias, assim, com uma qualidade incrível. E eu achei interessante, acho que é no primeiro artigo ainda, quando ela traz que o Hans Hofmann, o artista, foi mestre da Lee Krasner. Inclusive, ele chegou a afirmar
que a Lee Krasner era discípula que o Pollock era discípulo dela, ou seja, que ela começa pelo menos fazendo, esse expressionismo abstrato antes, né, e que graças a ela, ele pôde chegar onde chegou. Ele chega a afirmar isso. Só que daí para vocês entenderem como as coisas eram complicadas, quer dizer, esse homem, o Hans Hofmann, adorava o que ela fazia, reconhecia a Lee Krasner, mas olha a frase dele: "É tão bom, eu vou falar em espanhol, mas es tan bueno que nadie pensaria que ha sido pintado por una mujer", né, que é aquilo que a pintura dela é tão boa que a gente nunca diria que é uma mulher. E daí tem a ver com o que você falou, por que que as mulheres não queriam que esse rótulo de arte feminina, arte, né, porque parecia que era algo inferior. E aí vem uma coisa que também é discutida, que é a síndrome de impostor, que ainda é muito forte na gente, infelizmente. É porque muitas delas estavam casadas com artistas, que era o caso da Sonia Delaunay, e que pensavam que aqueles artistas eram mais inovadores que elas, que também foi o caso da Lee Krasner, porque na época que o Pollock faz as obras mais legais, ela deixa de produzir, só volta a produzir quando ele falece. Então a gente vê a inferência, né, como poder de deixá-las menores, assim, né, se sentirem menores. Então esse também é um problema que é interessante ser discutido nos ensaios, porque pode ajudar as futuras gerações, né. Pois é, e aí tem até aquela história de que ela teria destruído as primeiras obras, a Lee Krasner. Gente, olha isso, a pessoa chegar ao ponto de destruir suas próprias obras é realmente uma autossabotagem aí. Isso não é novidade não, tá, isso a gente tá falando aí de década de 1950 e tal, mas antes disso muitas mulheres destruíam seus trabalhos, suas obras. A própria Hilma af Klint é uma artista que não apresentou as suas obras em público na época, e achava que as pessoas não compreenderiam e tudo mais. E aí já estava rolando arte abstrata, na verdade, né. É claro que haveria uma compreensão, de algum modo, mas acho que é porque ela não se sentia à vontade ali, por ser mulher. Eu acho que tem muito disso, né. Apesar de muita gente dizer que a arte abstrata é universal, né, porque tem essa história. Acho que ela é uma arte que pode ser compreendida por todos, porque não tem a questão figurativa, então ela é uma arte de ampla compreensão. E a gente tem também a questão de ela não ter gênero, né? Ela não ter ali uma identificação de homem, de mulher, porque você não tem a temática, a questão figurativa. Mas, por outro lado, existia essa ideia das mulheres artistas delas se auto-sabotarem, elas, né, delas não aceitarem que eram mulheres. Então, esse universalismo também entra nessa questão, né? Somos todos iguais e tal, então não vai ter a diferenciação de mulher e de homem. Enfim, isso já é uma outra discussão aí mais para É, mas frente. é uma discussão totalmente hipócrita, porque olha o caso também da É, Barbara Hepworth, da escultora. é Gente, essa verdade. escultora foi ela que teve a primeira vez a ideia de fazer um buraco numa escultura. Você pode falar: "Ai, que" só que depois todos copiaram, inclusive o super amiguinho dela, o Henry Moore. E aí começou todo mundo a falar que o Henry Moore tinha inventado, e ele nunca falou, inclusive ele falou: "Não, não fui eu". Mas as pessoas não podiam acreditar que uma mulher fosse tão inovadora. E esse buraco é tudo, porque, gente, você vê o mundo através desse buraco. A gente ultrapassa, é como se a escultura ela extrapolasse seus limites. Então isso é uma questão de inserção de um espaço que foi tão inovador e só foi realizado no século XX. Até então ninguém tinha posto um buraco na escultura. E todo mundo que fez escultura até então. E ela teve muitos problemas, ela até tem um ensaio que fala um pouco dessa problemática, né, de terem que se fotografar fazendo obra, porque pensavam que a obra não era delas, que elas tinham pago para alguém realizar a obra. Então, inclusive a Barbara Hepworth tem um livro em que é com várias fotografias que vai mostrando o processo, ou seja, você tem que provar, é como se você tivesse que provar que não roubou, entendeu? Assim, como que você não é marginal, que é uma situação bastante complexa, né. Aí entra a questão da originalidade, né, de quem
é a primeira pessoa a fazer isso e tal, e essa é a discussão que gira em torno de toda essa discussão da arte abstrata. E aí eu lembrei de uma outra história também muito chocante, a gente sempre fica, assim, abismado com essas histórias que envolvem as mulheres, que é da Janet Sobel, né, aquela dona de casa, entre aspas, que o Clement Greenberg, quando ele vai fazer a análise dele sobre a obra do Pollock, ele é foi um teórico da arte norte-americano, e ele vai ter aquele texto bem famoso, Vanguard Kitty, que é um clássico aí, Gente, todo pra mundo vocês lê. entenderem, é o crítico daquele momento, tipo, o que ele falava era lei. Isso, todo mundo lia, todo mundo era o cara. E aí ele tomou o Pollock como, assim, o artista, do século XX, o cara, e aí ele vai escrever uma crítica, né, sobre o trabalho do Pollock. E aí o seguinte, gente, ele vai falar que realmente o Pollock e ele tinham visitado essa exposição, que era uma exposição da Janet Sobel, que é uma série de quadros em que ela usava a técnica do dripping, que é aquela do gotejamento, de tacar a tinta, que a gente conhece pelo Pollock, né? E aí ele teria ficado inspirado, ele assume isso no texto, o Greenberg. Só que ele fala que ela era uma dona de casa que ficava reclusa na sua cidade lá de interior e tal, ninguém sabia da existência dela, tudo mais. Então, quer dizer, ele dá o crédito a ela, de algum modo, fala que ele realmente se inspirou naquela artista, mas por outro lado também diminui de algum modo essa artista, não que ser dona de casa é um problema, nada, mas aí o objetivo dele claramente era era justamente trazer uma inferioridade para essa mulher. Ela não é uma artista. Então não tem É, problema tirar o nenhum. mérito, né, tirar o É, mérito. exatamente, tirar o E mérito. eu acho que Então, até no texto inicial, ele nem citou, e depois na revisão ele cita. E é engraçado dessa história que a Isabel está contando, que o Pollock falou que tinha ido nessa exposição. Só que aí tem uma coisa, gente, que essa coisa da nossa sociedade, né, de você tem que ser o gênio primeiro e não sei o quê, e o resto tudo é uma porcaria. E o Greenberg ele queria porque ele via que os teóricos e críticos importantes, eles tinham descoberto ou redescoberto grandes artistas. Então ele tomou o Pollock e era a bandeira dele: "Ó, eu descobri aqui, eu que criei esse negócio, expressionismo abstrato, teorizei, né, o expressionismo abstrato". E como que podia vir uma dona de casa e jogar tudo isso para baixo, assim, destruir toda essa criação, essa narrativa que ele tinha criado? Então, o que que ele faz? Desmerece a Janet Sobel, é a saída, né. gente, é muito bizarro, né? E assim, e o mais louco disso tudo, se vocês lerem esse texto, eu já li, mas tem muito tempo, é que você fica muito chocado, porque ele vai praticamente colocar o Pollock como criador do dripping. Porque é quase como se ela tivesse feito aquilo de forma inconsciente, a Janet, né? Ela não tivesse criado a técnica conscientemente. Ah, estou criando uma técnica. E o Pollock vai realmente ter a consciência de que ele está fazendo algo inovador, sabe? É quase como essa ideia de arte e artesanato que a gente está falando aqui, que a Patrícia já citou, né? A Janet faz artesanato e o Pollock faz a grande arte. Então, o que, que é a grande inovação do Pollock, talvez? A questão dele botar a tela no chão, a própria performance, o fato dele gravar aquilo. E, gente, a Lee Krasner, tá? Ela é a grande, para mim, na minha cabeça, e o próprio Hoffman fala isso, né? Ela é a grande mestra do Pollock. Você vê sempre que ela tá atrás ali dele. Você já viu as fotos dos dois? É sempre ela tá meio que na sombra dele, e ele na frente. Então, ao mesmo tempo que você tem essa relação de que Lee Krasner é uma artista, mas ela é inferior, porque ela está aos fundos, por outro lado, também passa essa ideia de que ela era a grande cabeça, porque ele era louco, né? Ela, Não, e tanto que quando ele foi lá com a outra que era mais jovem e tal, né, acabou se matando, porque ele precisava de alguém também que desse na vida dele disciplina, colocasse, né, isso. um pouco melhorasse a saúde mental dele, que ele não tinha nenhuma, e ela também teve esse papel, né.
E a gente sabe que as mulheres têm esse papel de cuidadoras. Infelizmente, É, que parece não é que um a gente papel natural, nasceu. né, é um papel imposto pela Não, não, sociedade. parece que a gente É, nasceu para isso, nasceu né. para isso, É, exatamente. até essa concepção da costela, né, porque a gente parece que a gente é um apêndice de alguém. Então, a gente nasceu para isso e a gente vê isso ontem eu estava revendo um filme bem antigo, não sei se vocês lembram da Julia Roberts e da Susan Sarandon, que a Julia Roberts está com o Ed Harris, que é o Pollock, que é o Pollock no filme. Juro que eu não tinha pensado nisso. E daí, ele separou da mulher, eles têm 2 crianças, um piazinho e uma menina, e a Julia Roberts é fotógrafa de revista, tipo, parece Vogue, essas coisas assim, super produções, e ela tá com ele, e daí a Susan Sarandon, ela claro, tá aquela coisa, né, gente, de não sei se que não fala disso da separação como foi, né, porque eles continuam conversando, não dá pra saber. Só que ela é que cuida das crianças e ele vê de vez em quando. Só que esse vê de vez em quando, com quem que ela vai? Com quem que as crianças vão? Com a Julia Roberts, não vão com o pai. Cara, sério? E eu fiquei pensando: "Nossa, eu amava esse filme", mas eu não tinha essa leitura, assim, eu acho que a gente vai ganhando dessas camadas aí, parece que ela por isso que eu te falo, essa condição da mulher, a mulher é uma super fotógrafa e tal, e ela tem que deixar o trabalho dela para ir buscar as crianças no colégio. E Que depois não são piora a filhos dela, situação, que são os filhos do 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 cara. namorado dela. E depois piora a situação, porque quando a Susan Sarandon ficar bem ruim, que ela tem câncer e tal, o que que acontece? Quem cuida também? Julia Roberts. Tô falando o nome dos atores, porque eu não me lembro mais dos Gente, tem que rir personagens. pra não chorar, né. Então, E essa como esse papel e depois ele tá vendo? É um papel que a gente nasceu para isso. E no caso de várias dessas mulheres, né, que produziram arte também, muitas vezes elas deixaram de produzir para cuidar da carreira, né, dos desses maridos, dos maridos. que nem a Sônia Delaunay, que é o que você já tinha citado também, e o Robert Delaunay. Você sabe que eu estava vendo o Argan, porque o Arte Moderna, que eu estava tentando procurar, ver se ele citava alguma mulher e tal. E naquele apêndice que tem no. Apêndice? Eu não lembro. É uma espécie de resumo que tem no final com vários nomes de artistas. Ele. Deixa. Ela vai pegar ali para mostrar. Que é as biografias que ele põe no final, não é? Isso, exatamente. Ele só tem a Sônia Delaunay, é a única mulher. E ela Cara, tá isso logo nunca e olha que depois. eu fiz a leitura desse livro, mas claro, isso daí é tipo um anexo do livro, né, porque ele Exatamente. cita outras mulheres No, no no, decorrer. no decorrer do texto. Mas nessa É. parte tem a Sonia Delaunay, e aí ela tá logo depois do Robert, percebe? E aí ele coloca, ela foi casada com Robert Delaunay, tipo, a Cara, primeira coisa. começa assim, ó, tem o Robert Delaunay, que a biografia é bem maior que a da Sônia, e daí diz, começa a da Sônia, casou-se com Delaunay em 1910. Exatamente. Eu fiquei muito chocada com isso. É A imagina. vida dela é baseada no casamento, não, como se ela não tivesse uma vida independente. A gente sabe que ele era sustentado por ela. Tá? Isso é mais chocante. Ela meio que ela fazia isso e ela dizia conscientemente que ela trabalhava para a fama dele, de algum modo, né? Vai ter um momento de virada que a gente até vê num dos ensaios, que até Cara, fala mas que ela é, mas começa a eu resgatar a vida dela, né? mas O eu achei passado. chocante o que ela conta da exposição, gente. Pois é, conta Por aí. porque o que que acontece? Eles vão fazer uma exposição, eu acho que é em Paris mesmo, tô vendo aqui que era final do século XX, comecinho do século XXI, né, essa exposição, quer dizer, não foi há 100 anos, gente, foi agora, até porque, né, ela é do século XX. E aí, agora está se resgatando, inclusive, o sobrenome dela, que era Terk. E eles queriam pôr Sônia Ter, que eu acho que era a curadora, e daí o cara do marketing fala: "Não, não, não, tem que pôr Delaunay". E ela: "Por quê?" Daí assim: "É que aí vai chamar mais gente por causa do Robert, não sei o quê". Cara, Exatamente. E aí tem várias discussões, né, sobre quem criou, por exemplo, o simultanismo, e que foi um movimento, né, que teoricamente
me parece que ela que teria tido a ideia, né, e as pessoas atribuem a ele. Mas Gente, por quê? Por quê, Isabel? Porque ele teorizou. E por isso que eu falo: "Mulherada, exatamente. escrevam, não tenham medo, escrevam", porque quem teoriza é o rei. Exatamente igual o Kandinsky, A né, gente tem que ser a rainha, com exato. aquela questão com a Hilma af Klint, porque eles tiveram a mesma ideia, eles não se conheciam, tiveram a mesma ideia. E até a questão da música, de transformar a música em arte, a Hilma também fez isso. Hum. E aí só que ele teorizou, E ele teorizou pra caramba, né. muito. Não foi O um livro, espiritual na gente. arte é lindo aquele texto. A ideia é linda, mas ela também teve essa ideia, só que como ela não teorizou, aí ela acabou perdendo, né, a o E mais do troféu. que isso, né, ela escondeu a obra dela. Ainda é isso, ainda tem esse porém. Que louco, gente. Vocês pensaram nisso? Teorizem seus trabalhos, por favor. Ó, inclusive da Sônia Delaunay, nesse artigo, gente, vai adiante, assim, é incrível, né, esse é o último ensaio, não, é o penúltimo ensaio. Meu, ela fez uma doação, que hoje você pode visitar no museu, que é raro, gratuito, em Paris. É um museu espetacular, que é o Museu de Arte Moderna, fica perto da Torre Eiffel, inclusive. E ela fez a doação, ele já tinha, acho que até falecido. E olha o que que escreveram: "As diversas iniciativas de Sônia Delaunay, criadora de tecidos, encadernações, objetos de estilo cubista, daí, junto com as potentes criações de Robert Delaunay, poeta consciente de tudo que resulta apaixonante no século que acabara de começar". É muito Outra vez, e ridículo, essa né. relação, né, de ligar a questão dos tecidos, a questão dos objetos, tudo isso é uma arte menor. Então, realmente, ele, na verdade, aqui até dá a ideia que ele foi importante como pintor, mas é que ele soube contar tudo isso. Então a gente volta à questão de teorizar, né, a Pois é, arte. e aí eu lembro daquela nossa leitura da Gertrude Stein. Lembra da Gertrude? Que ela falava assim: "O que faz a obra não é ali o final, a obra em si ali, a obra finalizada. É a história que você conta da obra, né, a teoria que você traz, a lenda". Então, o Robert Delaunay, de algum modo, se estabeleceu, conseguiu criar essa lenda de artista, de grande artista, muito mais do que a Sônia Delaunay. Ela não estava preocupada, tanto que tem uma fala dela num diário, que ela diz que ela não está preocupada com a fama, que ela não quer ser Ó, eu famosa e peguei, tal. ela disse assim, ó: "Eu não queria ser famosa, era a minha vida e sempre trabalhei, mas não trabalhava, mas sim vivia, e aí se encontrava a diferença". Lindo, lindo. Ela é muito mais interessante do que o Robert Delaunay. Só que o que é realmente esse fato dela trabalhar com tecido, com a questão têxtil, que era o que dava dinheiro para ela. Inclusive, ela trabalhou para a Liberty, ganhou muita grana com isso. Acabava, claro, se sobrepondo ao trabalho dela artístico, porque o Robert se dedicava só à pintura. E ela se dedicava a cuidar dos filhos, cuidar do próprio marido, sustentar a família inteira, trabalhar, e paralelo a isso ter um trabalho artístico. Então, quer dizer, ela tinha uma carga muito maior, né? Ela se ocupava muito mais, mas é muito interessante essa fala dela dizer que ela queria estava preocupada em viver. Cara, tem até uma coisa que eu vi também no Instagram ou no Twitter. Sabe aquele cara que é casado com a Fernanda Lima, que faz 500 coisas? Rodrigo Hilbert. É, eu vi uma mulher falando assim, "Cara, vocês têm que parar de divinizar esses caras, porque por que que eu não consigo fazer 500 coisas que nem esse senhor? Porque eu tô sempre cansada, porque eu sou uma mulher e eu não me dá tempo para os hobbies, eu não posso ter hobby". É, gente, que coisa louca, né? Até hoje isso está sendo discutido, gente. Que problema. Por isso que ainda é É. muito necessário a gente falar sobre mulheres artistas, né? Porque você tem ainda isso. Isso está Ah, seria incrustado na fantástico se a gente não sociedade. precisasse usar, né, esse termo mulheres artistas, mesmo quando a gente coloca alguma coisa no Instagram, no TikTok, se a gente não colocar essa hashtag, não chama as pessoas que estão querendo saber sobre isso. Gente, então olha como é complicado, né.
O próprio sistema faz com que esses termos continuem sendo necessários se a gente quer que mais pessoas conheçam essas histórias, essas narrativas, né. Exatamente, mas é isso, vai ter que ser assim até quando chegar um momento que não precisará mais, É, e tem gente e vai demorar. que tem a ilusão de achar: "Ah, não, já estamos bem, não precisa nada de feminismo". Aham. Vamos? Ai, Não. gente, Ó, Isabel, já temos aqui 30 minutos, acho que vamos partir para as recomendações e claro. continuamos no próximo episódio falando desses ensaios. E eu queria colocar minhas recomendações relacionadas com o texto. Agora, infelizmente, é para quem lê em outro idioma, porque no texto mesmo, no último, ou no penúltimo, a escritora traz para gente 2 obras que eu não conhecia e eu estou aqui fascinada. Uma delas tem em espanhol, que é o livro escrito pela Sônia Delaunay. Em espanhol ficou Iremos al Sol, né, Iremos para o Sol, ou em direção ao Sol. É 160 páginas, aqui foi publicado pela Universidade Jaume I, que fica na Catalunha, custa 15 euros. Então fica a dica para quem vier para cá, pode comprar, né, através da Amazon ou em qualquer livraria, assim, que você for encontrando pela cidade, você chega, pede, eles trazem para você. Porque esse livro ainda não está descatalogado, mas eu acho que é difícil que consiga uma outra edição. A gente sabe que a maioria dos livros de arte, sendo de mulher ou de homem, é assim. E ele foi lançado ano passado, aqui 2022. Então fica esse livro, porque apesar dela comentar no texto que 3/4 ela dedica ao Robert Delaunay, é importante porque esse 1/4 em que ela vai falar dela e da sua obra, é uma maneira de, ela se inscrever, né, na história da arte, que é isso que a gente falou, tem que escrever mulherada. E o outro, só tem eu não encontrei traduzido nem ao espanhol, que é a Hepworth, A Pictorial Autobiography, ou seja, né, uma autobiografia com imagens da Barbara Hepworth. Eu encontrei na Tate, então quem for para Londres pode ir na lojinha, bom, chamar aquilo de lojinha é também um pouco, é uma aquela coisa gigantesca, aquela loja e livraria gigantesca da Tate, e você pode encontrar por 14 libras, bom, 15 libras, né, 14,99, 15 libras. E tem que ser uma coisa, gente, espetacular, porque com toda, imagina você ver isso em imagens, são 359 imagens em preto e branco num livro de 136 páginas, ou seja, basicamente a imagem, né, que é aquilo que eu falei, ela mostrando que ela realmente produzia a sua obra. E quais são as tuas recomendações, Isabel? Então, gente, não tem a ver com arte abstrata, mas eu queria falar só um pouquinho porque eu estou muito apaixonada por essa historiadora da arte e eu gostaria de fazer essa recomendação para que não passe batido, né? Não vai passar porque ela tá bem aí é, falada, tá todo mundo falando dela e tal, mas acho importante a gente ressaltar que é a Anne Lafon, né? Eu li recentemente esse O Africano do Louvre, da Bazar do Tempo. Eu fiquei encantada tanto com a edição. Olha, gente, essa edição é pequenininha, mas ela é linda. É um ensaio, tá? E no final tem uma breve entrevista com ela, com a Amanda Carneiro, que é curadora do MASP. E é um ensaio que vai falar sobre esse quadro aqui que vocês estão vendo, que é, hoje em dia o Louvre, inclusive, mudou o nome do quadro. Isso é uma das coisas que eu achei mais interessantes, assim, que tem justamente essa mudança de perspectiva da história da arte que a Anne Lafon propõe, porque quando a gente geralmente estuda, por exemplo, uma obra como essa, a gente geralmente estuda o artista que fez, estuda a história da obra, o ano que ela foi feita, o contexto histórico e tal, mas esquece de ver, de estudar quem é a pessoa que está sendo representada, né? E aí a gente sempre olha essa pessoa como objeto. E a ideia da Anne Lafon é justamente tornar essa pessoa representada no sujeito da história. Então ela vai atrás da história da Madeleine, né, que é o nome dessa mulher que o quadro chamava a Negra, e aí hoje em dia se chama Retrato de Madeleine. Acho que é Retrato Suposto de Madeleine, porque não se tem certeza do nome exatamente e tal, mas algumas especulações levam a crer que seria ela. Enfim, é uma mudança de perspectiva bem interessante,
da forma como se lê a história da arte, como se estuda a história da arte, principalmente de pessoas negras que são representadas. Tira essa ideia de objetificação, né, e passa a pensar como sujeito. E aí eu tô lendo agora esse aqui que é A Arte dos Mundos Negros, também da Annie Lafon, História, Teoria e Crítica, e Tem muita novamente ilustração, Isabel? Porque eu comprei então, esse, mas ainda não chegou tá, aqui. tem, é bem bonito, é tão bonito quanto o do Africano no Louvre, ó, que lindo. Eu adoro livro de história da arte com muita ilustração, porque é bom, né, pra gente ir acompanhando e vendo tudo que está sendo citado. Às vezes é difícil você trabalhar com imagem, tem internet que ajuda, né? Mas assim, é bom a gente ter livros bastante ilustrados. E tem esse caderno final que é com cor, é colorido, ó. Aí você pode ir consultando conforme você vai lendo. Olha que lindo. Muito bonita a edição, como sempre, da Bazar do Tempo, muito caprichada. Isso aqui são vários ensaios, tá? Em que são textos, na verdade, reunidos, que foram reunidos da Anne Lafon e traz de novo essa nova perspectiva da história da arte, para se pensar essa arte feita por pessoas negras e tudo mais. Então, e nessa representação também, que eu acho que é uma questão que me interessa muito também. É isso, gente. Então, finalizando, né? Mais um episódio do Mais nosso um Papo de episódio aí do Arte. Papo de Arte com vocês. E lembrem que em breve uma parte 2 falando desses ensaios aí contidos nesse livraço. Até pôr depois umas imagens. E eu achei interessante, pra gente finalizar, olha só como começa, dando cara às artistas. E essas fotos estavam também na exposição. Mas eu achei muito legal essa ideia, né? E também nada é por acaso, né, gente? Essa questão do azul, que a gente às vezes fica relacionando essas bobeiras de menina a menino, e aqui o fundo é azul. Então, nada. E olha quanta foto, Isabel. Tem mais, meu, é muito. Então, fica aí também. Esse catálogo é mais complicado de conseguir, é só nas lojas dos museus mesmo, né, gente? Mas nós vamos falar muito mais sobre os ensaios no próximo episódio. Beijo aqui das Canárias para vocês. Um beijo, gente. Até a próxima.